Bom, vocês devem estar se perguntando como Residência Massacre, Jimmy Computer e Cozy Cabum estão ligados. Então, vamos lá. Para compreendermos essa história, vamos ter que voltar lá pro Residência Massacre. Mas fala, mas por que Residência Massacre? Calma que você já vai entender. Então, vamos começar apresentando o Jimmy, que é o nosso personagem principal. Ele estava em sua casa, normalmente saiu e voltou pra ela de tarde, como todo mundo faz muitas vezes, tipo, quando volta do trabalho. E lá estava ele e decidiu ir ouvir um rádiozinho, como sempre. E bom, aí que começam as coisas. Quando ele liga seu rádio, ele ouve umas notícias explicando pra ele proteger sua casa, não sair e tal. É então que começa. Na verdade, nessa notícia está ligada diretamente com os acontecimentos de Jimmy Computer no jornal, mas isso não é importante agora. Então ele começa a fazer exatamente o que o jornal mandou. O telejornal, não tenho certeza. Então ele começa a fazer, protegendo sua casa, só que aí acontece todos os eventos. O monstro tenta invadir, ele sobrevive, só que isso causou-lhe um trauma. E graças a esse trauma nós vamos para Cozy Cabum, que é a ponte entre Residência Massacre e Jimmy's Computer. Então, logo após ele ter sobrevivido aos acontecimentos de Residência Massacre, ele começa a ficar meio louco por causa de tudo que ele viu e tal, e decide mudar de casa e vai exatamente para a de Cozy Cabum. Cozy Cabum, não sei como que fala, mas vou deixar aí na tela. Então ele vai para essa casa onde ele deixa comida, ele tem tipo que um preparo. Por causa das coisas que ele viu, ele ficou meio crazy. Então ele começa a fazer esses preparos para possivelmente um monstro tentar voltar para buscar ele, já que mesmo que ele tenha sobrevivido, ele ficou louco graças a isso. Então ele começa todos os acontecimentos, ele fazendo todo aquele processo de toda noite, verificar a casa para ver se um monstro não está nela, por causa do Residência Massacre. Então, na última noite naquela casa, ele tem um ataque. Ele fica muito pancadinho na cabeça e vê um monstro falso, tanto que ele não se parece com nenhum monstro. E foi um dos únicos, só foi no final que ele viu, que era meio que uma alucinação. Aí, depois desses fatos, ele começa a ficar realmente louco e muda de casa novamente por causa desse monstro, entre aspas, e vai para a casa que ele residiria, que seria a última casa dele no caso, que seria a do Jimmy's Computer. Aí então, no final, ele estaria lá no Jimmy's Computer um pouco melhor, porque ele comprou um computador, ele estava numa casa nova, então teoricamente para ele melhoraria o seu mundo. Por isso que ele está sempre todo dia comprando uma coisa para ele brincar, para ele tentar esquecer de todos aqueles fatos que aconteceram com ele anteriormente. Só que aí ele tem meio que uma recaída e acontece tudo de novo do jogo anterior. Ele acorda de noite tendo os pesadelos com o que ele viu no Residência Massacre. Olha a casa, não tem nada novamente. E então no final ele fica muito louco mesmo e decide fazer o que ele fez no final de Jimmy's Computer, que é de Vasco por conta própria. Mas aí você pensa, como tudo isso começou? É simples. Lembra que lá no, se eu não me engano, Jimmy, isso mesmo, no Jimmy Computer, tem lá que tava ataque uma casa, que é exatamente a casa de Residência Massacre, que era do Jimmy, que tem lá uma faixa lá, todo mundo fechado, e
falam que foi um acidente de trabalho que fez isso com uma pessoa, mas você pensa, eu não acho que um acidente de trabalho façamos com uma pessoa, e você está exatamente correto. Aí que entra um acontecimento de Jimmy Computer, que é o envolvimento do exército nisso tudo. Quando você está lá por terceiro dia, se não me engano, você pode ver um helicóptero militar passando bem rápido lá no céu. Aí vocês devem ficar confusos, mas por que tá passando um helicóptero militar? Tá acontecendo alguma coisa? E é exatamente isso. Esse ataque ao Jimmy foi graças a um experimento mal sucedido do governo para criar uma nova arma militar. Por isso a polícia estava envolvida, para meio que acobertar tudo, enquanto o exército agia para tentar parar essa criatura. E bom, por enquanto a gente não faz a menor ideia se eles conseguiram parar ela, qual que foi o desfecho, mas o de Jimmy não foi um dos melhores, já que ele foi de Vasco. Mas bom, se tá saindo mais um jogo, se atualizar a história, quer dizer, teoricamente atualizar, porque isso daqui, né, não é uma história original do jogo, não foi combinada entre os programadores e tal, então é só uma teoria. Mas se tiver saindo outro, que eu acho que tem a ligação, eu vou estar fazendo outro vídeo falando sobre ele e tudo mais. Mas bom, eu vou ficando por aqui. Falou!